Porque assim, eu posso não concordar com o que o Otávio tá dizendo, mas é só uma, assim, é uma discordância respeitosa. Mas não é nenhuma discordância, Assim, porque uma discordância respeitosa. No domingo, psicologicamente, emocionalmente, se sentia mais forte ou mais fraco? Mais forte. Não, mas aí que tá. Por mais que alguma atitude que fosse trazer um desconforto não fizesse sentido, eu tinha fé que me traria, Isso. que seria, faria sentido, entendeu? Mas é por isso que eu tô dizendo, fazer uma coisa que você não quer Ah, é. é nada, lógico, não, eu não vou usar cocaína pra provar que eu sou forte o suficiente pra não Não. voltar a sim, usar. sim, sim. Aí, É um outro ponto, aí nós é estamos de outra coisa. acordo. Aí nós Sim, estamos de sim, acordo. sim. Mas se propor a fazer coisas que, por exemplo, natação, tem benefício para sua saúde? Tem. Tem benefício muscular? Tem. Tem benefício cardiorrespiratório? Tem. Tem benefício de Pô, grande Rafa, quantidade de atividade física sem impacto para os seus joelhos ou para alguma coisa do tipo? Então, assim, é fácil achar um conjunto de mas eu entendo o ponto do Renan quando ele diz que tem coisas que a gente não tem essa maturidade na hora que a gente começa. É. Que são Foi o que eu movidas por um disse. sentimento, Foi o né? que eu disse. Igual a minha jornada de fé mesmo. Quando eu me reconectei com Deus, cara, eu voltei porque eu falei, cara, tô sentindo que eu preciso voltar. Mas eu não tinha a sensação, o Não tinha um propósito. propósito claro ainda, né? Tinha, não tinha. Descobriu no caminho. E aí, Mas e foi aos mesmo que eu poucos. correndo. Exato. E Mesmo foi que eu aos correndo. poucos. Foi assim, degrau por É, degrau. o que o Jornada por Botura jornada. trouxe é o seguinte, ó. Tá, a pessoa tá passando por desconfortos, mas qual que é o desconforto que faz sentido? E Exato. aí o que eu trouxe, É porque entendeu? quanto maior o conforto, Otávio, que ela se predispuser, menor fica o Mas outro. é, por exemplo, eu tava falando do Isso. desconforto, por exemplo, o Menor fica o desconforto, outro. Mas aí entra o ponto que é o desconforto, por exemplo, de ser pobre. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui É que da ser parte de pobre é prosperidade. natural. Como ter Então, esse crivo. mas esse que é o Sim. ponto. Ó. Pecado Por até. exemplo, eu tô desconfortável porque eu não tô conseguindo comprar um pão. Não consigo comprar um pão gerando desconforto. Esse desconforto faz sentido você passar? Assim, é um desconforto que faz sentido você olhar pra ele com bons olhos? Isso. Acho que esse que é o ponto, Isso, esse é o entendeu? ponto. Que ele Isso que eu ia trouxe. circular de volta pra isso. Porque no final das contas, o Rafa, eu até te agradeço, porque você fez o advogado do diabo, vamos falar É. assim, não foi bem isso, mas já advogado de Jesus aqui, pra gente também não blasfemar. Mas assim, é bem isso, porque no final das contas você não tá discordando. O que eu tentei trazer aqui é justamente isso. Assim, tem muita gente e ela não tem a dimensão do desconforto que ela sente e ela não sabe tomar decisão com base nisso. Exato. É justamente isso. Olha a reflexão, por exemplo. Pô, vocês foram lá no Legendário, vocês subiram a montanha. Por que vocês subiram? Vocês não sabem exatamente qual o nome do desconforto, mas vocês tinham um desconforto. E esse desconforto era tamanho, que vocês falaram assim, cara, eu vou pra uma coisa que eu não sei o que acontece, e eu vou passar um perrengue que eu não sei exatamente se eu suporto ou não, e talvez lá vocês tenham entendido, o meu desconforto era esse, lá. Na verdade, assim, Mas você entende que existem desconfortos de uma dimensão, e tem gente que não tem esse desconforto e vai, sobe a montanha e não aguenta, por exemplo. Não sei, tô dando o exemplo do Legendário, não sei se é bem assim. Entende o que eu quero dizer? Essas pessoas, elas acabam se colocando numa situação onde ela não desenvolve da maneira como ela deveria, porque na verdade ela não sabe dimensionar essa questão do desconforto dela. É lógico, existem desconfortos que são muito claros. Pobreza, fome, miséria, vício, esses são muito claros. Tem outros que são mais uma questão de rota de vida, vamos falar assim, do que qualquer outra coisa. Entende? Então, o que eu falo que eu acho que as pessoas elas têm que entender esses desconfortos é qual que é o desconforto que realmente faz sentido pra tua narrativa e trajetória de vida, certo? E assim, você só descobre fazendo. Aí eu concordo com o que você falou, você só descobre fazendo. Cara, às vezes você começa um esporte que você fala assim, não, não é esse. E tá tudo bem. Ou às vezes você começa uma trajetória de carreira que você fala, não, não é essa. Só que você tem que ter a noção dessa dimensão do desconforto para saber separar se é uma ausência de um desconforto que te propulsiona, ou se você simplesmente está desistindo porque o processo é difícil. Uhum. Eu daria uma dica para as pessoas. Porque, sabe o que acontece, Otávio? O Renan pode começar a nadar. Uhum. Aí, eu daria um conselho para ele seguinte: Renan, faz um compromisso de nadar. Não precisa ser exatamente. Compromisso de nadar 100 vezes. Uhum. faz igual Porque na no Nemo. terceira Continue vez, a cara, nadar. na terceira Você vai vez, você sentindo. ainda não entendeu Belo aquilo, É. você ainda não se ambientou, você ainda não, sabe, ainda não deu para colher frutos. Exato. Então, o que eu acho assim, lógico, tem, por exemplo, eu parei de correr. Não é meu amor. Porque eu acho que até os vícios bons devem ser trocados. Ninguém vive sem vício. Ninguém. Não há um ser humano, a não ser É. Jesus. Não houve um ser humano vivo. E ele tinha um vício, sabe qual era o vício dele? Ajudar. Gente. Ajudar. Pessoas. Mas até os vícios bons devem ser trocados. Porque a gente vai ter. Todo mundo aqui tem vício. Sim. A Eu diferença é eu gosto dessa escolher- reflexão sua, faz sentido. Escolher sim. os bons vícios e vira e mexe trocá-los. Sabe por quê, cara?
Porra, quando eu corri, eu me encontrei com gente muito espetacular, cara. Sabe, meu sonho era ter corrido uma maratona. Era difícil. Meu sonho era correr depois que eu corri. Porque meu sonho inicial era correr 3 quilômetros sem ter que parar. Eu não conseguia, cara. Demorei meses pra correr 3 inteiro. Porque o meu desafio nunca foi correr uma maratona. Foi correr 3 quilômetros por dia. Eu não conseguia correr 3. Uhum. Só que aí distorci o tempo. Aí eu encontrava o Renan já com 15 quilômetros corrido. Lá no parque. É. Que tava treinando pra 42. Mas eu comecei que não era Aí eu possível corri, a 3. gente correu Cinco, 7, sete. 5, 6. Não era possível 3 pra mim. Só que com o passar do tempo, foi meio que assim, Naturalizou, né? natural, cara. Natural, porque eu distorci o tempo repetindo. Então, o meu conselho é: se dispõe a fazer algo que não gosta, Bota um marco, né? mas se dispõe a fazer um número de vezes. Bota um marco. Depois de 100 vezes, aí Estou você com sistema decide. novo, hein? Sim. Botar um marco. Aí você decide se você É. quer ou não e quais benefícios É. foram trazidos. Eu acho assim, no final, o que a gente tá falando um caminho um pouco parecido. É mais sobre a percepção do que a gente tem sobre, olha, se dispõe a fazer algo, certo? E vai e faça com consistência, até você ter a avaliação daquilo que te fez bem ou não. Mas assim, acho que para decidir qual desconforto vai parar bem ou não, Não, isso é retroativo, É, obviamente. é uma questão de tipo assim, Mas pô, tem gente que não aprende isso. Por isso que eu trouxe a reflexão. Eu vejo gente que ela, mais uma vez, vou usar o profissional. Porra, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário. O cara rala e tal. Dá vontade de falar assim, cara, você tá numa infelicidade. O que você quer é ter uma agência de X tamanho. E tá tudo bem, alcança isso e aí você pensa no próximo passo, talvez. Sim. Por exemplo, o cara assim, não, ó, eu tô passando por um desconforto na minha empresa que eu tô fazendo tudo. E não, mas é um desconforto que faz parte do meu momento. Fala assim, cara, talvez o desconforto esteja atrelado a um outro desconforto que você tem medo de contratar alguém. Por exemplo, Então, sim. então por exemplo, Qual que é para exato isso? O Gabriel falou isso hoje. Essa baliza. O Gabriel falou assim: tem empresário que compra jato de 50 milhões para ir na empresa toda semana, mas não tem coragem de pagar 1 milhão por ano para um CEO. Uhum. exato. Tocar aquele negócio e ele tocar de casa. Eu acho que esse que é o ponto, né? Como o é que problema não era dinheiro. Não solta a Não rédea. é exatamente. Não solta a rédea. Porque um jato são 50 CEOs por ano. Aham. Né? Tem gente que usa o jato só para ir trabalhar. E aí, olha que doido. Acho que vem um ponto que o Rafa falou. Pô, desconforto. Qual desconforto eu escolho? Aí eu vou citar Einstein, que também tem passagens bíblicas envolvendo os ensinamentos de Einstein, que é justamente o seguinte: olha, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, assim, você está tendo um desconforto. Mas esse desconforto, o que você está fazendo para gerar esse desconforto? Esse desconforto ele faz parte de um processo de evolução Ele é ou um ele é fim ou é um simplesmente. Uhum. Exato. Entendeu? Ele é o Um dia eu saí, meu treino era 12 quilômetros. Só que quando você vai correndo, você se envolve num grupo de corrida. Sim. E você sempre corre em 2, em 3, em 4, em 5. Eu e o Renan, a gente corria em 2, às vezes em 3 pessoas. Nesse dia de 12 era o meu maior percurso até aquele momento. 12 quilômetros é 1 hora, no meu caso 1h10, 1h20, cara, correndo a 1.500 calorias. Nesse dia, eu passei os 12 e fui parar lá no 15. Então, em vez de quebrar o recorde, no meu caso, eu quebrei todos. Aham. Do meu lado, tava correndo com um cara que me ajudou, já tinha feito 7 maratonas. Então, do lado de quem, lógico, não dá para no primeiro dia pegar um triatleta e treinar com ele. É. Não é possível, cara. Suicídio. Eu tô no nível, o cara tá no nível. E networking também é assim. A gente sonha em fazer network. Network decente, se você fatura 1 milhão, é com alguém que fatura 2, 2,5, 3. Não adianta fazer network com o cara que fatura 1 bi. Você não tem nem o que Porque oferecer. ele vai, não, ele vai Valor. falar coisa. O que ele economiza de Banho de gelo imposto. faz bem. Tu acorda às 5 da manhã, toma banho de gelo, você vai faturar 1 bilhão. Você vai para um cara de 1 bi, o que ele está tentando livrar de imposto é muito maior do que o seu faturamento. Exato. O Exatamente foco dele é isso. outro, Não né? vai ter o que ele vai te dizer coisas. Não, faz isso aqui que você economiza 20 milhões de imposto. Eu digo, mas eu faço 2 ou 3. Como é que eu vou economizar? É aquela 20? coisa que você vai entender depois de 10 anos. Falar, eu lembro do cara me falando isso tal dia no jantar Então, X. uma coisa que Puta, o agora faz sentido. desconforto seguido de um ambiente de pessoas que já fizeram muito, cara,
Aí distorce o tempo numa velocidade que chega a assustar as pessoas. Uhum.